A paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais aqui um vídeo, mais uma vez, né? Para gravar um vídeo que será um acréscimo do vídeo de Hebreus capítulo 9 e capítulo 10, né? E dessa feita estarei falando acerca da casa de Deus, né? Mais um vídeo que fala sobre a casa de Deus, mas de outro ângulo, né? É um vídeo só direcionado só para a casa de Deus. Já tem um aí falando sobre a casa de Deus, né? E aqui só fazendo uma ligação com um de Hebreus, né? Que apontava as sombras, a lei era a sombra das coisas que se cumpriria em Cristo, né? Eu quero fazer um vídeo aqui bem breve. Eu quero ler em João capítulo 2, né? João capítulo 2 eu vou pegar alguns pontos aqui, só para não pegar texto fora de contexto. Eu vou começar do versículo 13, onde diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. A Páscoa era uma das festas que apontava também para a realidade, né? Das coisas que viriam. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, também os cambistas assentados. Tendo feito uma zorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como ovelhas e bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui estas coisas, não façai da casa de meu pai casa de negócio. Já eu volto para essa questão aqui, tá? Não façais, né? Não façais da casa de meu pai negócio, né? Lembraram os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais nos mostra para fazer estas coisas, né? Aqui eu quero entrar no texto principal dessa mensagem, né? Dessa palavra. No verso 19, Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei, né? Presta atenção. Jesus disse: destruir. Ele não disse que ele destruiu o santuário, né? Ele disse: destruir este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantará, né? Falando do templo de Israel, né? Aquele mesmo onde ele entrou lá e expulsou os cambistas, derrubou tudo lá pelo chão lá, né? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Memore isso. Ele, porém, referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele disserá isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Deus. Está vendo como é interessante entender essas coisas? Porque talvez muitas pessoas não creem nas Escrituras porque não entendem o que significa isso, né? Os próprios judeus disseram: ele vai destruir esse santuário aqui vai ser destruído e ele vai levantar em 3 dias, onde nós levamos 46 anos para fazer esse santuário, né? Até mesmo as religiões de muitos tempos já, pessoas com 20, 30 anos de leitura de Bíblia, se eles entendem isso aqui, eles distorcem, né? Ele distorce, que é para as pessoas não acreditarem na verdade, né? Porque Jesus está sendo claramente dizendo que esse templo era da antiga aliança, né? Por que ele chamou lá em cima? Eu disse que ia voltar lá, onde ele disse no versículo 16: disse aos que vendiam pomba: tirai daqui estas coisas, não façai da casa de meu pai casa de negócio. Quando você fala desse assunto para alguém, né, que é religioso, né, que é muito apegado a templo, essas coisas, eles vão dizer: não, isso aqui é a casa de Deus, e tem a casa de Deus, e no Antigo Testamento tinha a casa de Deus, então no Novo Testamento também tem a casa de Deus, né? Você pode ver nas Escrituras, está escrito nos Salmos, né? Davi falou: me alegrarei quando me disserem, vamos à casa do Senhor, né? Sim, aqui ele está dizendo, Jesus chamou a casa do meu pai. Em outros evangelhos ele falou casa de oração, né? Aqui ele chamou casa de meu pai, casa de negócio, porque aquilo ali era a sombra de Cristo, então tinha que ter ali dentro santidade, né? Era a sombra, aquilo ali apontava para o verdadeiro, para a verdadeira casa de Deus, que era o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo hoje? É
a igreja de Deus, né? Aqueles que são chamados, que entendem o chamado de Deus, que se arrepende, que larga o pecado, e o corpo dele é habitado pelo Espírito Santo, né? Então, esse é o significado da casa de Deus, né? São as pessoas cheias do Espírito Santo reunidas em algum lugar. Tem que ter, lógico, algum lugar, né? Não que você vai chamar aquele lugar de casa de Deus, mas pode chamar de casa de oração. Casa de Deus são as pessoas que estão dentro, né? São a igreja que está dentro, né? Então, quando os discípulos entenderam isso, né? Eles foram ver que já estava escrito, né? O zelo da minha casa consumirá, que já estava em Salmo 68, né? Salmo 68, versículo 10, já estava profetizado que isso ia acontecer. Mas lembrando que depois que Jesus morre, isso não pode ser mais a casa de Deus. Ali era a casa de Deus. Por quê? Porque Deus habitava, Deus manifestava o seu poder através da arca da aliança, né? Então Deus só se manifestava para o sumo sacerdote que entrava no Santo do Santo, em cima da arca da aliança, que apontava para Cristo. Vinha a manifestação de Deus para se manifestava Deus, e o sacerdote tinha essa revelação de Deus, né? Então, isso era a casa de Deus, chamado por isso, né? Mas era sombra, a realidade ainda viria. As pessoas tinham que crer que aquilo ali podia fazer aquilo ali, mas crendo na realidade, assim como todas as coisas da lei, né? Vocês tinham que crer naquelas coisas lá, mas fazer aquelas coisas lá, mas crer que ali não era a realidade, era a sombra, né? Era a sombra. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos que ele disserá isto, e creram nas Escrituras e na palavra, né? Muitas pessoas hoje nem creem nas Escrituras, né? Só escuta palavra de alegria, palavra de motivação, e volta para casa do mesmo jeito, nunca se transforma, nunca entende as Escrituras, porque eles foram direcionados de forma errada, né? E estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Então, eu acredito que vocês entenderam, porque Paulo vai falar, Pedro vai falar, Paulo vai falar, Estevão vai falar, Deus não habita em templo feito por mão de homem, né? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quando ele vai dar aquele discurso, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, todo a pregação de Estevão, né? Então ele vai falar para os judeus que idolatravam aquele templo, que para eles aquele templo era tudo, né? Então ele falou que Deus não habita em templo feito por mão de homem, né? E na verdade Deus não habita em templo feito por mão de homem, por quê? Porque seria um Deus muito pequeno, né? Para habitar num templo feito, construído pelo homem. Não, ele habita num templo construído por ele, pelas suas próprias mãos, que é o corpo do ser humano, né? Se você limitar Deus em 4 paredes, né? Num templo feito de tijolo, você está dizendo que Deus é muito minúsculo, né? É um Deusinho muito pequenininho, né? Então Deus, ele não é pequeno, ele é soberano, ele é o todo-poderoso, né? E ele não habita em templo que o homem fez, né? Então Estevão, quando confrontou os judeus acerca disso, o final da vida de Estevão foi a morte, porque ele confrontou a idolatria dele pelo templo, né? Hoje a gente vê também muito isso, muita idolatria por templo. Todo templo é idolatrado pelos os grandes líderes que estão lá, né? E você não pode dizer isso lá, que aquilo não é a casa de Deus, né? Porque você vai ser enxotado, vai ser desacreditado, né? Não vão acreditar. Mas eu acredito que não devemos ter medo de falar, porque a realidade é essa, né? Jesus não teve medo, ele entrou nos templos religiosos, falou a verdade, né? Muitos creram e outros não creram, né? Foi expulso, foi apedrejado, não só Estevão, mas Paulo, mas Jesus, todos eles confrontaram, né? Porque o ensinamento que eles ensinavam era bíblico, e o ensinamento que tinha nos templos era ensinamentos de homem, doutrinas de homem, né? Então hoje não é diferente, né? Tá faltando só coragem para aqueles que têm a mente aberta pregar, né? Se tiver oportunidade, né? Que quando sabe que você não entende as coisas conforme eles ensinam, você não tem mais oportunidade, né?
Então, pedir a oportunidade a Deus para que se pregue, mesmo que não seja aceito, né? Mas a palavra de Deus é essa, né? E você que ouviu, talvez você esteja ouvindo a primeira vez, talvez você seja católico, crente, ou talvez você não seja nada ainda, mas se você ler e você observar, prestar atenção direitinho nas escrituras como elas são, porque elas são muito lindas, né? Talvez você nunca tenha lido nada, talvez você possa até criar gosto pela palavra, ler, se converter, né? Porque é só a palavra quem liberta o homem, né? É lendo a palavra que o homem é liberto do pecado, né? Então é isso, irmão. É isso. Essa é a realidade das escrituras, tá? Não vá se assustar e achar que eu estou ensinando coisas de homem, né? Eu estou ensinando o que as escrituras diz, né? Onde eu tenho oportunidade eu falo, onde eu não tenho eu não posso falar. Então eu falo na internet, né? Deus possa expandir esses vídeos, né? E possa chegar, alcançar muitas pessoas e elas possam, né, compreender corretamente como é a palavra de Deus. Então eu agradeço aqui mais uma vez a todos vocês que acompanharam o canal, né? Que acompanhem, que você venha assistir todo o vídeo, venha deixar o seu like, né? Para que mais pessoas venham a ser alcançadas e venham ouvir essa palavra, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, né? Eu agradeço e até o próximo vídeo. Fique na paz do nosso Deus. Amém.